De volta ao nosso programa, gente, a gente está recebendo hoje aqui, com o maior prazer, inclusive, eu já vi uma participação dele, eu vi uma vez, mas eu vi você mais de uma vez, porque eu estava trocando de canal e eu vi você lá. Ramon Assis, ele é naturopata e ele vai ser o nosso entrevistado de hoje e ele vai explicar para a gente, porque assim, a gente conhece homeopatia, nutricionista, ou enfim, naturopata. O que é a naturopatia? O que é isso? Boa tarde, Ramon, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Boa tarde, Irlene. Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui, né? E muito feliz por isso. E a gente vai explicar um pouco mais, né, sobre essa área de atuação naturista, que é a naturopatia, e pega um pouco de tudo, viu, Dirlene? Ah, Todo naturopata ele tem uma boa formação na parte nutricional. A uhum. gente tem várias disciplinas na faculdade, né, de parte de nutrição, de alimentos, da dieta ortomolecular, da dieta do tipo sanguíneo, e tudo para melhorar o máximo possível cada indivíduo, né, na sua forma, como eu disse, indivíduo e individual. E então o naturopata tem essa formação nutricional, tem a formação na psicanálise. Todo naturopata também é um psicanalista. O naturopata Ai, também. melhor ainda, hein? Então, Tem que ser, não tem? Eu eu acho que, acho que tem aliás, que eu ter um acho que pouco. isso já é achismo, minha opinião. Eu acho que todo mundo que estuda medicina, odontologia, qualquer coisa relacionada à saúde, eu acho que tinha que ter Tem que ter um pouco de psicologia, psicologia, né? Com eu acho. certeza. E a gente estuda a disciplina de psicologia, de psicanálise. A gente também estuda herbologia, e aí é uma área que eu gosto muito, porque além de ter visto isso na faculdade, eu fiz uma especialização em plantas medicinais, né? Sou fitoterapeuta também. E tenho especialização em homeopatia, como você também citou aí, né? E onde lecionei, dei aula de homeopatia primeiro pela Universidade Federal de Viçosa, depois pelo Instituto Tecnológico Hahnemann de Belo Horizonte. Então, são áreas que a gente transita de uma maneira muito agradável, né? Já que o naturalismo é a ciência. Na verdade, a naturopatia é uma medicina naturista, né? Completa, onde a gente trabalha ali o indivíduo como um todo, tem uma visão holística ou sistêmica do organismo, considerando todas as partes. Uhum. A gente olha, claro, de forma segmentada, considera todos os exames, mas também prioriza ali o indivíduo como um todo, né? Sabendo que as origens dos problemas são diferentes de onde os problemas se apresentam muitas vezes. Nem sempre. Eu costumo dizer que 95% das dores de cabeça não são o problema na cabeça, é em outro lugar. Então, por isso, esse sistêmico, esse integrativo faz parte da naturopatia, Direne. Então, você falou da homeopatia aí, nutrição, a questão das plantas, achei super legal. Qual que é a diferença entre a homeopatia e a naturopatia? Então, uma boa pergunta, né? Na verdade, as pessoas às vezes misturam, né? Misturam a naturopatia com a Sim. própria Tipo assim, o que que ele. homeopatia. Ah, ele é homeopata. Quantas vezes me procuram apenas como homeopata? Aham. E às vezes nem querem a homeopatia, né? A naturopatia, ela é uma formação acadêmica, ela é uma faculdade, né? Enquanto a homeopatia, a própria fitoterapia são especializações, é como se na medicina convencional o médico primeiro se forma como médico clínico geral Entendi. e depois ele vai se especializar em alguma área. O naturopata é esse profissional que se forma nesse sistema terapêutico, que é uma medicina naturista, a naturopatia, e acaba entendendo de tudo um pouco. Na faculdade a gente tem aulas de corpo humano, Uhum. né, de anatomia, de Sim, imunologia, de tudo isso, que é o sim. básico da medicina. Porém, lá, todas as nossas ferramentas são naturistas. Já a homeopatia, por exemplo, é uma ferramenta exclusivamente, ela é natural também, mas ela lida com fórmulas feitas de plantas, né? 80% da homeopatia são de plantas, e os outros 20% de minerais e animais. Poucas pessoas sabem disso, Dirlene. E digo ainda que a maior parte das plantas que a homeopatia se utiliza não são de plantas medicinais, são de plantas inclusive tóxicas, né? Nós temos aí a tropa belladonna, uma homeopatia clássica, né? Brionia alba, todas elas são plantas tóxicas que, se utilizadas de forma natural, né? Por exemplo, chás, elas são muito tóxicas, nós não poderíamos tomar. Mas a homeopatia, que trabalha com as ultradiluições, já pode trabalhar com essa toxicidade de uma maneira segura
que vai ali tratar dos organismos de uma maneira diferente. Já a fitoterapia, que é uma das minhas especializações, são exclusivamente plantas medicinais. Aí são plantas conhecidas como a tanchagem, né? Muito conhecida, como a melissa, capim-cidreira. E aí, normalmente, né, eu faço a prescrição, claro que feito uma anamnese primeiro, identificando os problemas que cada pessoa possa ter, e coloco ali as plantas que vão beneficiar todos aqueles problemas, por exemplo. E aí, monto, às vezes, numa única cápsula, tudo o que a pessoa precisa, de uma maneira muito individualizada. Que legal, assim, porque você falou uma coisa interessante. É, cada pessoa, eu chego lá, eu tô com enxaqueca, a outra pessoa também tá. Mas, de repente, a dor pode até ser igual, mas a causa não. Quase nunca, Dirlene. É muito legal você abordar isso. Eu sempre falo, a dor de cabeça, quase nunca o problema é na cabeça. Olha, nós podemos ter enxaquecas ou dores de cabeça ou cefaleias de origem oftálmica, né? O problema de visão, por exemplo, pode gerar dor de cabeça. A grande maioria das dores de cabeça são de origem digestiva, e aí entram tanto uma disfunção estomacal, uma pessoa, por exemplo, que tem uma gastrite, uma azia. Aquela azia, às vezes, antes de aparecer como azia, como queimação no estômago, ela pode iniciar numa enxaqueca, numa dor de cabeça. E muitas vezes o fígado, né? Às vezes sobrecarregado de açúcares ou sobrecarregado de gorduras ruins, ele também vai manifestar de que forma? Em forma de dor de cabeça. Então, na verdade, as dores em geral são sirenes que o nosso corpo tem para poder apontar que tem algo de errado, né? E as dores de cabeça não são diferentes. Então, quase nunca na medicina convencional a gente busca esta causa. E a naturopatia tem essa característica. Gente, olha, eu tenho um monte de perguntas para fazer para ele e eu acredito que tem gente ouvindo o programa. Que se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade também no nosso WhatsApp, 3222-0001. A gente volta daqui a pouquinho, 3 horas e 26 minutos, a gente volta a conversar mais com o naturopata, o Dr. Ramon Assis. Nós estamos batendo um papo com o Dr. Ramon Assis, ele é naturopata e já explicou para a gente um pouco o que é, e agora a gente vai explorar um pouco essa sabedoria dele. Vou começar com um ouvinte que mandou uma mensagem aqui perguntando: boa tarde, a folha do bálsamo é bom para o intestino e sombra? E sombra. Se é bom, deve ser para a planta, né? O que tem a sombra? É a planta ficar na sombra? Bom, a pergunta aqui, ó. Bálsamo. Gente, eu amava comer bálsamo. Ah, é bom, né? Só que eu não consigo a muda, mas o ouvinte podia trazer uma muda pra mim, É hein? verdade, hein? Como é que ela chama? É o Carlos, olha lá, Carlos Barão Valinhos. Ô, Carlos, quando você puder, traz uma mudinha pra mim. Eu tinha, não sei quem arrancou lá no sítio, não, eu fiquei com tanta raiva porque eu comia todo dia. O que você fala do bálsamo, Ramon? Falo só bem, Dirlene. Tem 3 características fortes do bálsamo. Esse bálsamo gordinho, né, uma suculenta. Uma delas é a analgesia. O bálsamo, como recebe o nome popular, ele é uma das plantas que mais neutraliza todo tipo de dor, independentemente da origem. Porque ela tem uma ação, diferentemente de outras plantas, que ela deixa anestesiada os nervos que conduzem à dor. Então, ela diminui qualquer tipo de dor. Por isso o nome bálsamo. Então, é uma forte característica do bálsamo. Outra forte característica é na parte do estômago, das digestões, das azias, das dores fortes. Quando você mastiga as folhinhas ou faz o chá em maceração, né? O preparo do chá de bálsamo é em maceração. Maceração é quando você pica a folha e deixa ela mergulhada em água fria e filtrada por 4 horas. Assim se faz o chá, qualquer chá de maceração. Todo mundo pensa, né? Que macerar é socar. Não, o ideal é deixar por 4 horas, porque vai soltar todos os princípios ativos da planta na água. Pode amassar, mas tem que deixar 4 horas. E feito isso, toda disfunção de estômago, ela anestesia, ela melhora. E uma outra função que poucas pessoas conhecem, de baixar o pico glicêmico. O bálsamo faz despencar a glicemia. Quem está com a glicose altíssima, toma um chá de bálsamo, ela despenca imediatamente, que é outra característica forte aí do bálsamo. Né? E quem não tem problema com glicemia, não tem problema... Então, na verdade, ela vai cair, né? Vai cair a glicemia de toda forma, né, da pessoa. Mas se a pessoa tomar eventualmente esse chá, isso não vai interferir na saúde da pessoa. Se a pessoa
for, por exemplo, tomar várias vezes ao dia, aí melhor consultar um especialista Eu em comi plantas. umas 2, 3 folhas por dia. Então, após o almoço, não acontece esse pico tão acentuado glicêmico, né? Ah, Então, é um bom tá. horário. Muita gente come na salada o bálsamo, que é uma boa proposta, né? Mas pode tomar ali, eventualmente, uma dor de cabeça aguda, uma dor de estômago aguda, o bálsamo vai aliviar imediatamente, muito rápido a ação dele, e até que a pessoa procure ali né, um atendimento para descobrir o que causou a dor. Ok. Volta para mim, por favor, Klender, a pauta dele. Porque eu quero hoje ficar bem focada na sua pauta, para depois, né, nos próximos entrevistas, eu já vou estar te conhecendo melhor, eu já Claro, vou ter perguntas mais sim. elaboradas na cabeça. Então, aqui, é, quais os benefícios em vez de eu procurar um médico, dependendo do que está acontecendo, Sim. procurar um naturopata? Ah, excelente pergunta, né? Aliás, alguns pacientes perguntam: "Olha, eu tenho meu pai, minha mãe, minha filha, posso trazer ele aqui?" Claro que pode. É claro que a função de um médico é uma, a função do naturopata é outra, né? Nós temos funções distintas, mas que se entrelaçam, né? Se complementam muito bem. A naturopatia, que foi, foi instituída, né, em 2006 pela Portaria 971 do Ministério da Saúde, e que foi colocado como dentre as práticas integrativas complementares. E eu acho que muito adequado isso, porque nós não temos a pretensão de uma substituição, né, da medicina ou qualquer área de especialização, mas sim para complementar mesmo, né? Muitas vezes o paciente que já vem tratando de algum problema antigo, né, sempre chega para a gente no consultório aqueles problemas: "Ó, eu já passei em todo lugar e estou aqui." Aham. Então a pessoa vem e a gente vai tratar da pessoa de uma maneira diferente, estimulando o organismo dela de modo diferente. Quantas vezes a pessoa que trata, a gente estava falando ainda mais cedo de enxaquecas, está tratando de enxaquecas já com o neurologista há muito tempo e está paralisado ali o problema, né? Sim. Nem melhora totalmente e também não tem crise. A gente entra com uma proposta de suplementação vitamínica muitas vezes, ou de minerais, ou de alguma planta medicinal, e a gente ajuda na regulação. Daí a pouco a pessoa nem vai mais precisar do tratamento que antes ele fazia. Aí o próprio médico que o acompanha faz a retirada gradativa, muitas vezes, da formulação. Então, a naturopatia pode ser procurada sim por pessoas que têm, simplesmente, eu falo que a naturopatia é uma ciência Qualquer naturista, comorbidade. qualquer comorbidade e até mesmo para promover saúde. Porque qualquer pessoa que não está sentindo nada, porque hoje a nossa cultura de saúde, Dirlene, É não sentir nada. é não sentir Eu nada. sei. E muitas vezes Eu não. lembrei de uma amiga, É, desculpa te cortar. imagina. Eu lembrei de uma amiga minha, ela falou: Dirlene, meu sonho hoje é não sentir nada. É Então, acordar e, nossa, coitada dela, o ano passado ela sofreu demais, meu Deus, mas dores. ela foi em tudo quanto é especialista. Então, Nossa, eu fiquei, eu sofria junto com ela. 3 horas e 48 minutos, a gente vai parar um pouquinho para continuar a nossa entrevista com o Dr. Ramon. E se você quiser perguntar alguma coisa, aproveita, tá, gente? Que daqui a pouco não tem mais. E aí depois aproveita, então, e pergunta o que você quiser, tá bom? Você sabe que eu nunca escondi nada. De volta ao nosso programa, 4 horas e 5 minutos. Gente, eu tô segurando ele aqui, porque assim, ele tem muita coisa para falar pra gente. E claro que ele vai voltar numa outra oportunidade, mas vamos aproveitar, doutor Ramon, naturopata, aqui com a gente. Olha, tem uma pergunta aqui, doutor Ramon, que é muito interessante, porque, segundo o Klender, eu não vi, não sei se você viu também, que saiu uma matéria, mas eu já tinha visto essa matéria, acho que ela saiu ano passado. Eu vi e falei: ai, gente, eu não estou entendendo esse negócio de pressão arterial. Bater o martelo, 12/8 é pressão alta. Então, eu estou com pressão alta. Então, aqui, ó, boa tarde, doutor Ramon. O suco de erva cidreira ajuda a controlar a pressão arterial? Posso tomar todos os dias? Tem alguma contraindicação? Obrigado. Obrigada, a gente que agradece. então, o suco de erva cidreira, assim como o chá de erva cidreira, né? Para desmistificar, ela deve estar citando que é o capim cidreira. E aí é a planta cujo nome científico é Cymbopogon citratus, né? É uma planta maravilhosa, realmente ajuda no controle da pressão arterial sistêmica. Como ela ajuda no controle, não é uma planta com o poder de baixar muito a pressão arterial. Agora, uma recomendação que eu faço é que nenhuma planta deve ser tomado chá todos os dias, a mesma planta. Ah, Os nossos tá. receptores, né? O nosso organismo começa a receber bem ali a planta inicialmente, mas depois de tomar muitos estímulos, a planta, o organismo
fecha esses receptores e a planta vai deixar de ter o efeito inicial. Então, o ideal para quem quer, por exemplo, ter algum efeito relaxante, como o capim-cidreira, né, ou capim-limão promove, como perguntou ao ouvinte, é trocar de chás. Por exemplo, 2 vezes por semana ou 3 vezes toma o capim-cidreira, outras 2, 3 vezes chá de hortelã, outras 2, 3 vezes o guaco, camomila. E aí, fazendo esse revezamento, a planta fica segura para um uso mais frequente. Mas para controlar a pressão, se a pessoa quer uma proposta, ela já faz um acompanhamento com o cardiologista, bonitinho. E ainda não tem aquela pressão ideal, porque como saiu essa diretriz aí, né, do 12/8, a gente já sabia desde o ano passado mesmo, que na verdade é um diagnóstico de pré-hipertensão. Então, a pessoa que tem a pressão 12/8 ou 13/8 pode ser uma pré-hipertensão, ou seja, a pessoa pode vir a desenvolver a hipertensão arterial sistêmica. Então, se a pessoa quer um bom controle, aí procura o especialista em plantas, que a gente vai escolher as melhores plantas para aquela pessoa, para o caso dela, porque nós temos várias causas de hipertensão arterial sistêmica. Inclusive, Edilene, a maior causa da hipertensão arterial sistêmica branda é a resistência à insulina. Ao contrário do que muitos pensam que é o sal, é o excesso de açúcar e carboidratos que pode fazer com que a gente desenvolva hipertensão arterial sistêmica. E aí o naturopata vai orientar, por exemplo, a pessoa do que ela se deve alimentar e quais os chás para poder manter ali uma boa pressão para que ela não venha a necessitar de medicamentos ou quando ela já usa, para ela conseguir ali diminuir ou até eliminar os medicamentos químicos. Mas você concorda que a 12/8 beira hipertensão? Então, Quer dizer que a população toda está hipertensa? Na verdade, eles chamam de pré-hipertensão. Não é um diagnóstico de hipertensão. Claro que existem outros fatores que precisam para mim tá com o pezinho lá. É igualzinho a pré-diabetes, né? Tá chegando. Calma. Então, tá perto. As pessoas que mais têm potencial para desenvolver a hipertensão são aquelas que têm a pressão, por exemplo, 12/8 mesmo. Porque quando a pessoa tem a pressão 11/7, 10/6, por exemplo, que são mais baixas, elas dificilmente vão desenvolver uma hipertensão. Mas peraí, quem que tem pressão 10/7, 10/6? Eu não conheço. São muitas pessoas. E também está na faixa do normal, né? Mas essa diretriz até tiveram muitas controvérsias, na verdade. Fiquei preocupada agora, eu estou me sentindo com hipertensa. 13/7 é alto? Então, não, o 12. O 7 é um valor para pressão diastólica, né? É um valor bem razoável, né? Bem tranquilo. O 12 seria o limite máximo. Então, 12/7, a pessoa ainda não está nessa faixa aí, né? Mas o ideal é que a pessoa esteja acompanhando. Quando ela tem pressão 12/8, porque às vezes a pessoa tem 12/8, mas ela tem 12/8, quase 9. E ela nem percebe ao longo de muito tempo, né? E depois, quando sobe muito para 13/9, 14/9 e ela nem vê. Então, o ideal é fazer um acompanhamento. E, claro, cuidando bastante da alimentação, fazendo atividade física, você pode prevenir a hipertensão arterial sistêmica. Mas lembrando que hoje uma das maiores causas da hipertensão arterial sistêmica é a resistência à insulina. Então, mas aí eu ia te perguntar isso também. O que normalmente causa a hipertensão sem ser questão alimentar? Então, normalmente as inflamações e inflamações subclínicas, né? Quando o organismo está sobrecarregado, ele tem dificuldade de conduzir os nutrientes até as células do nosso corpo. E essa dificuldade pode gerar a hipertensão, porque o organismo tem que aumentar a pressão sanguínea para chegar esses nutrientes até a célula e, com isso, ele acaba elevando a pressão arterial. Então, um organismo inflamado é um primeiro fator que pode ser um risco de hipertensão arterial sistêmica. Então, o sobrepeso ou a obesidade, principalmente, né, também é outro fator que pode conduzir. A falta de atividade física ou sedentarismo é outro fator. E, claro, uma alimentação que não seja balanceada, né? Tudo isso podem ser fatores que, isoladamente ou conjuntamente, podem levar uma pessoa a uma hipertensão arterial sistêmica. Ok, 4h11, a gente volta daqui a pouquinho. Doutor Ramon, eu vou ter que liberar ele, porque a gente tem uma outra entrevista agora e está todo mundo preocupado com a pressão. Então, vou fazer o seguinte, como não vai dar para perguntar tudo agora... Desculpa, vamos lá. O pessoal está preocupadíssimo com a pressão, com esse negócio de 12/8 agora, já não é mais a pressão normal.
mexeu com a cabeça do povo, né? Sim. Então, a minha pressão está sempre 14/9, às vezes 15. Mais baixa é 13. Fui no posto, me falaram que está normal. Tenho 21 anos. Está normal? Não está normal, né? Essa oscilaçãozinha aí de 14 para 13, né? E 12 para essa idade, precisa verificar mesmo, né? Ela tem que passar por um cardiologista, por exames pertinentes, para fazer o diagnóstico e a razão pela qual essa pressão está subindo. Que pode ser de origem emocional e pode ser realmente alguma outra causa que precisa ser investigada, sem dúvida. Pois é, eu queria te fazer perguntas sobre esse negócio de pressão e as emoções, mas a gente deixa para a próxima entrevista. ser. Porque eu acho que vai ser muito importante. Só deixa a dica aqui, para quem está ouvindo o programa, como você me falou também, o que é bom para a gente manter uma pressão saudável ou baixar uma pressão, a pressão está alta, quero baixar essa pressão. Então, para manter a pressão saudável, primeiro, a prática de exercícios físicos, a boa ingestão de água, eu costumo brincar que é a boa ingestão de água boa, né? Que é muito importante. E também a boa alimentação, Dilene. Hoje, estudos já mostram que a maior causa da hipertensão arterial comum, né, porque existem outras causas, é a resistência à insulina. Então, se a pessoa diminuir a ingestão de açúcares e carboidratos, ela regula a pressão arterial dela. A gente já sabe, por exemplo, que um café com açúcar, para um hipertenso, pode subir a pressão ainda mais. Ah, é? Pode subir. Então, por quê? Por causa do pico glicêmico que você tem ali, né? E por causa da cafeína também. Então, o ideal é que a gente faça uma reeducação alimentar, prática de exercício físico e, quem sabe, alguns chás que podem prevenir, né? Você pediu uma dica para baixar uma pressão que seja alta, é claro que precisa procurar um atendimento quando estiver com ela muito alta, mas um chá, por exemplo, de alho com carqueja pode ser uma boa estratégia emergencial até que a pessoa chegue a um pronto atendimento. Mas o ideal é que procure ali para investigar a causa, porque pressão muito alta é perigosa. Então, tem perigos aí de AVCs, né? Acidente vascular cerebral, de infarto, enfim, vários problemas. Então, não pode ficar alta mesmo. Mas, talvez um chazinho de alho com carqueja, né? Baccharis trimera é o nome científico da carqueja, Allium sativum do alho, para você ter uma pressão controlada por um determinado tempo. Você deixa pra gente seu telefone, por favor, seu contato, tudo, seu Então, contato. Perfeitamente. Eu convido a todos, inclusive, para nos seguirem, né, no Instagram, como Naturopata Ramon de Assis. Como Naturopata Ramon de Assis, me segue no Instagram, na fanpage do Facebook e no canal do YouTube. Lá no YouTube, inclusive, a gente coloca entrevistas mais longas, né? Mais explicativas. E no Instagram, dicas como as que a gente deu aqui hoje, né? Para que a pessoa tenha mais saúde, com vídeos mais curtinhos. Então, Naturopata Ramon de Assis, segue Tudo a gente junto. no Instagram. Tudo junto. Naturopata Ramon de Assis, tudo junto, tá, gente? Isso. E o telefone para contatos, para agendamentos de consultas, é o 379 9137 0003. Repetindo, 99137 0003. Tanto faz ligação ou WhatsApp para agendamentos de consultas ou outras informações. 99137 0003. Estou repetindo que tem gente que fala que eu falo as coisas depressa, na hora que eles buscam a caneta e o papel, eu já falei, já passou. 99137 000, são 3 zeros, tá? 99137 0003. Doutor Ramon também no Instagram, tá? Muito obrigada e muito prazer. Obrigado também, o prazer foi meu, Dilene. A gente volta daqui a pouquinho, 4 horas e 23 minutos.